A colônia perdida de Roanoke era formada por um grupo de colonos ingleses que desapareceu sem deixar nenhum vestígio na ilha de Roanoke, na Carolina do Norte, Estados Unidos. Isso aconteceu em algum período entre 1587 e 1590. A única pista encontrada por quem voltou para procurá-los foi uma estaca onde estava escrito Croatoan. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver. Eu sou Thiago Luiz Tiquete. Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios. Completo desaparecimento de 113 pessoas ou mais, junto com tudo o que elas possuíam, sugere a possibilidade de algum tipo de abdução sobrenatural. Talvez elas tenham sido sequestradas por alienígenas e levadas para uma nave-mãe? Claro que essa história é contestada. Para muitos pesquisadores, os colonos provavelmente mudaram-se para o acampamento vizinho de Croatoan, na ilha de Hatteras, e se misturaram aos nativos Chesapeake, resultando uma geração depois em índios que se assemelhavam aos brancos, com olhos acinzentados e cabelos claros. A história do primeiro e maior mistério da América do Norte começou com as raízes dos povos, a colonização. Em meados de 1583, o explorador Walter Raleigh recebeu da Rainha Elizabeth I a carta que ele teria dado ao seu meio-irmão em 1578 e que dava plenos poderes para colonizar os territórios não reclamados pelos reinos cristãos. Dividindo a nota com o irmão Adrian Gilbert, Raleigh acabou ficando com a patente de exploração das terras ao sul da Terra Nova, ainda que boa parte já tivesse sido reivindicada pela Espanha. No entanto, as diretrizes da carta emitida em 25 de março de 1584 esclareciam que o homem precisava estabelecer um núcleo de povoamento até 1591, ou perderia o direito à colonização. Como Raleigh foi impedido de tomar o comando da expedição por ser o novo queridinho da rainha, delegou as missões aos seus associados. O artista e cartógrafo John White foi encarregado de liderar a segunda expedição, visto que a primeira não tinha encontrado um território bom o suficiente para se tornar um novo Éden. Em 1587, visando a liberdade religiosa e a oportunidade econômica, 118 colonos ingleses com famílias inteiras embarcaram em navios com destino à costa da ilha de Roanoke, na Carolina do Norte. Após aportar, White deveria instalar a colônia na baía de Chesapeake, ao norte, onde teria fontes de cobre, ouro e prata nas montanhas. Porém, ele não fez isso, e não se sabe o motivo. Os navios expedicionários Tiger, Greenville e Roebuck chegaram no verão daquele mesmo ano e foram bem acolhidos pelos nativos americanos. Durante a ancoragem do Tiger, houve um incidente que resultou na perda de boa parte das provisões da colônia. Então, assim que tarefas foram designadas e todo o assentamento foi erguido, ficou claro que White precisaria voltar para trazer mais mantimentos para a sobrevivência de todos. Antes de partir, o explorador testemunhou o nascimento da primeira criança inglesa no Novo Mundo, sua neta, Virginia Dare, e o batismo de Mantell, um líder nativo como Lorde de Roanoke. Os eventos simbolizaram o início de uma estrutura colonial. Em 8 de setembro de 1587, apenas 11 colonos voltaram para a Inglaterra com White no navio Roebuck. Eles chegaram quando a Guerra Anglo-Espanhola estava em seu apogeu,
o que acabou atrasando o retorno de White para Roanoke, já que a rainha queria todos os navios disponíveis para o confronto. Foi apenas em 18 de agosto de 1590, 3 anos depois, que o explorador conseguiu voltar à colônia. Para a surpresa de White, Roanoke estava desolada. Não havia sinais de que um dia tivesse existido um assentamento no local, nem havia vestígio de confrontos. Os navios tinham desaparecido com os colonos, assim como os nativos e qualquer rastro de vida humana. Aproximando-se de uma árvore, White encontrou a única pista, a palavra Croatoan, entalhada na madeira. Esse nome se referia a uma ilha ao sul de Roanoke, conhecida por ser o local de origem da tribo líder Manteo. Os exploradores tentaram chegar lá, porém, intempéries teimaram em lançá-los sempre para o norte, e eles acabaram voltando para a Inglaterra. Nenhum navio foi enviado para Croatoan, e White nunca descobriu se sua esposa, a filha e a neta estavam vivas ou mortas. Para algo que deveria ser apenas um incidente histórico, os séculos cuidaram de estabelecer um caráter lendário para o já misterioso acontecimento, além de uma aura conspiratória. As ideias se dividem. De um lado, com base nos estudos, historiadores acreditam que a colônia esgotou suas provisões, por isso, optou por tentar navegar de volta à Inglaterra e acabou se perdendo em alto mar ou encontrou o fim nas mãos dos espanhóis em meio à guerra. Além disso, trabalham com a possibilidade de que os ingleses foram vítimas de tribos invasoras e acabaram aprisionados ou assassinados. Os colonos também poderiam ter sido afetados por uma doença para a qual não tinham imunidade. Agora, por outro lado, a ideia sugere um envolvimento de forças ocultas. Esse viés foi impulsionado pela palavra Croatoan e o estranho fato de ter sido o único resquício da colônia. Ao longo dos séculos XVIII e XIX, o termo reapareceu em contextos obscuros. Na primeira vez, saiu da boca de Edgar Allan Poe, que a sussurrou antes de morrer, depois de ter desaparecido. Em seguida, foi encontrada no verso do último trabalho do satirista Ambrose Bierce, que logo desapareceu em 1913. A palavra esteve também no jornal que reportava o sumiço insólito de Amália Earhart, em 1937. É impossível negar que o termo tenha sido mistificado devido às circunstâncias de seu descobrimento. A maior conspiração, porém, é a que exista um cunho religioso e ancestral nele. Então, os ingleses teriam sucumbido aos rituais ou à prática de bruxaria. Em 1937, um turista entregou ao Departamento de História da Universidade de Emory, em Atlanta, Estados Unidos, uma pedra que encontrou em um pântano enquanto viajava pela Carolina do Norte. Nela havia os escritos: Ananias Dare e Virginia foram para o céu, 1590. Annie Shaw, John White, Gover Via. Do outro lado, havia uma mensagem descrevendo os 2 anos de sofrimento da colônia de Roanoke devido às doenças, guerras e ritos. Foi assinada com as siglas EWD, possivelmente Eleanor White Dare, irmã de John White. A autenticidade do artefato só foi confirmada em 2016, quando o geologista Ed Schrader cortou uma ponta da pedra e descobriu que o interior era branco brilhante, em contraste com a superfície marrom. Esse escurecimento levava séculos para acontecer, e em 1930 não havia produtos químicos para forjar a coloração. Ainda é necessária uma investigação geoquímica, mas sem sombra de dúvidas,
a pedra se tornou um dos artefatos mais valiosos do início do período norte-americano. Apesar da explicação de Leonor, o mistério do que aconteceu em Roanoke apenas foi propelido para um novo frenesi. Em 2007, deu-se início a uma coleta de DNA entre as populações da Carolina do Norte, Virgínia e Flórida para possíveis testes de genealogia das famílias locais. No entanto, foi em vão. Não foi possível concluir qual o destino da colônia original de Roanoke. Scott Dawson, um arqueólogo amador na ilha de Hatteras, criou a Sociedade Arqueológica Croatoan e iniciou um projeto para procurar os colonos perdidos na região. Com a ajuda do arqueólogo britânico Mark Horton e de uma equipe de especialistas, Dawson começou a escavar o local em 2009. O projeto descobriu vários objetos do século XVI, como anéis de cobre, carbos de escada, brincos, ardósias e vidro. Os vários objetos pessoais de mulheres encontrados em Hatteras dão força à teoria de que os colonos foram para outro local, pois a colônia de 1587 foi o único assentamento contemporâneo a ter mulheres inglesas entre os colonos. A equipe iria começar uma escavação, mas devido à pandemia da Covid, os trabalhos tiveram que ser adiados e ainda não há um prazo para o seu início. Tal como qualquer mistério de desaparecimento, todas as teorias devem ser, pelo menos, analisadas. E a teoria de abdução coletiva é uma delas. Até hoje, o mistério de Roanoke está insolúvel. Muitos já tentaram, ninguém conseguiu encontrar uma resposta. Mas e você? O que acha? Deixe sua opinião nos comentários aqui do vídeo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.